Minuto de Pesquisa de hoje vamos falar sobre como elaborar um problema de pesquisa. Antes, porém, vamos tratar de um dos grandes desafios da pesquisa social, que é a delimitação do assunto e do objeto da pesquisa. Pense na seguinte situação: você vai atualizar seus e-mails, suas redes sociais ou abre o jornal e se depara com uma notícia que lhe desperta curiosidade. Quem sabe a caminho do trabalho ou no próprio local de trabalho, você assiste uma cena inusitada sobre a qual gostaria de saber um pouco mais. Talvez no seu campo de estágio ou durante os estudos, algum assunto lhe desperte interesse e você deseja aprofundar sobre aquele assunto. O que essas situações têm em comum? Elas podem constituir uma etapa importante do processo de pesquisa, que é o delineamento do problema de pesquisa, ou seja, da pergunta para a qual se vai buscar respostas ao longo do processo de pesquisa. Isso porque as questões de pesquisa podem emergir de circunstâncias sociais, de interesses gerais e até mesmo de interesses pessoais do pesquisador. Frequentemente, os problemas de pesquisa são descobertos no cotidiano. Mas atenção! Um problema social, um problema do cotidiano, não é o mesmo que um problema científico. É preciso que o pesquisador se coloque diante do cotidiano, diante da realidade concreta, com uma postura científica, que reconheça que os fatos, os fenômenos, as relações sociais não estão dadas na realidade. No Capital, obra que demandou grande tempo de estudos e pesquisas, Marx nos alerta que toda ciência seria supérflua se a forma de manifestação das coisas e sua essência coincidissem imediatamente. Sob esta ótica, o conhecimento científico demanda a negação do imediato, do aparente, para que se possa apreender, compreender e explicar a gênese, a estrutura, o desenvolvimento, a dinâmica das relações sociais. Portanto, requer do pesquisador o rompimento com o senso comum sobre o problema social, o problema cotidiano, a problematização da aparência para que se possa perseguir a essência do fenômeno. Requer, assim, uma postura questionadora, problematizadora ante o problema social. O objeto da pesquisa científica é fruto da construção pelo pesquisador. Não se trata, portanto, nem do objeto percebido, tampouco do objeto real. Mas qual a diferença entre objeto percebido, objeto real e objeto construído? De acordo com o Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, perceber significa adquirir conhecimento de por meio dos sentidos. Nessa direção, o objeto percebido é aquele que se apresenta no imediato, o aparente, que é possível ser captado por meio dos nossos sentidos. Conforme o mesmo dicionário, real significa o que existe de fato, verdadeiro. Mas aqui eu quero trazer o significado de real de acordo com a tradição marxista, para a qual o real é constituído da totalidade das relações da existência social, portanto, complexo, contraditório e em constante transformação. Por isso, o que fazemos por meio da pesquisa social são sucessivas aproximações do real, e não o real em si. Por sua vez, o objeto construído é uma tradução do real, uma versão do real construída pelo pesquisador a partir de fundamentação teórico-metodológica. A etapa de reconstrução da realidade é muito importante no processo de elaboração do problema de pesquisa. Mas, como elaborar um problema de pesquisa? O primeiro passo é escolher um assunto, uma matéria mais geral sobre determinado fenômeno, acontecimento ou até mesmo alguma teoria que já tenha sido desenvolvida por outros pesquisadores. Dentro desse assunto, delimitar um tema até chegar à sua especificidade que constituirá o objeto da pesquisa. No exemplo em questão, o tema ainda está bastante amplo, portanto, é necessário afunilar ainda mais para que se chegue à especificidade do objeto que se quer pesquisar. Um assunto de pesquisa pode levar a uma infinidade de temas e problemas de pesquisa. Por isso, é importante que o pesquisador, no momento em que vai delimitar o objeto de sua pesquisa, leve em consideração dois princípios: o princípio da singularidade e o princípio da parcimônia. O primeiro deles exige do pesquisador a definição com exatidão,
ou seja, de forma não ambígua do tema de sua pesquisa. Se deixar quaisquer dúvidas, é preciso continuar delimitando o tema. O princípio da parcimônia nos remete à seguinte advertência: entre duas proposições opostas, opte pela mais simples. De volta ao nosso exemplo, num exercício de afunilamento do tema em questão, elaboramos o seguinte problema de pesquisa. No contexto da pandemia Covid-19, qual a relação entre trabalho e cotidiano familiar de mulheres, mães, trabalhadoras da educação privada do município de Teófilo Otoni? E você, já descobriu um assunto de seu interesse? Faça o exercício você também. No próximo episódio, traremos outras dicas para facilitar esse processo de elaboração do problema de pesquisa. Até lá!